Geralmente, quando a gente imagina o corpo humano, a gente pensa num sistema de alarme, assim, incrivelmente escandaloso e eficiente. Uhum, um maquinário bem barulhento, né? Exato. Tipo, encostar a mão numa panela quente gera uma reação instantânea. Ou, Sim, o corpo te avisa na hora que algo saiu dos trilhos. pois é. Mas o centro de comando que coordena absolutamente todos esses alarmes, a estrutura que dita cada respiração e cada pensamento que a gente tem? Ele é assustadoramente silencioso quando as coisas dão errado lá dentro. Nossa, muito. Por isso, hoje cedo, a gente fez um mergulho profundo numa série de dados clínicos sobre o chamado Maio Cinza. Isso. A gente cruzou as análises do Hospital Vera Cruz, os alertas epidemiológicos de um boletim da Prefeitura de Garça e também as observações cirúrgicas bem detalhadas do neurocirurgião Felipe Mendes na Veja Saúde. E olha, o que esses materiais formam juntos é um retrato brutal, mas fascinante. Bom, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Antes da gente entrar na corrida armamentista biológica dos tratamentos novos, a gente precisa entender a raiz da campanha. Por que a cor cinza? Então, esse movimento ganhou tração lá no Reino Unido, tipo em 2004, e depois se consolidou nos Estados Unidos em 2008, mas a escolha da cor passa longe de ser só uma decisão de marketing. É uma referência biológica bem literal à arquitetura do nosso cérebro. A famosa massa cinzenta. Exatamente, a substância cinzenta. Sabe, lendo os artigos, me veio uma analogia. Se o cérebro fosse um carro de Fórmula 1, a substância cinzenta seria tipo um motor de combustão de altíssima performance, Nossa, uma ótima comparação. né? Porque olha os números, ela ocupa só uns 40% do volume total dentro do crânio. É um espaço relativamente pequeno. Sim, porém, a densidade de processamento celular ali é tão absurda, o trabalho das sinapses não para nunca, que essa área sequestra quase 94% de todo o oxigênio que chega no cérebro. É um tecido faminto. Ele opera o tempo todo no limite máximo. E é aí que mora o perigo. Porque quando um erro de replicação celular acontece num ambiente tão hiperativo assim, As consequências são bem devastadoras. E o que é fascinante e trágico ao mesmo tempo é que essa alta demanda de energia gera uma vulnerabilidade muito agressiva. que reflete direto na letalidade. Com certeza. Só para contextualizar quem está escutando, o câncer cerebral é o 19º mais comum no mundo. Foram uns 350 mil casos em 2019. Uhum. Mas ele salta para a 12ª posição quando a gente olha para a letalidade. Ele responde por 2,5% de todas as mortes por câncer no planeta. E aqui tem um ponto que, olha, me deixou bem intrigada porque exige uma tradução estatística. As fontes que a gente usou apresentam números que parecem bater de frente. Ah, sim, a discrepância entre as análises. Isso, o material do Hospital Vera Cruz, que cita o Instituto Nacional do Câncer para o triênio 2023 a 2025, fala em 11.500 novos casos anuais no Brasil. Uhum, é um número bem específico. E eles ressaltam que a probabilidade de desenvolver a doença é de menos de 1%. Ou seja, parece algo raríssimo. Sim, visto dessa forma, parece remoto. Mas aí a gente vira a página para o boletim de Garça, e lá dizem que os tumores cerebrais afetam 4% da população e já são a 10ª causa de morte. Qual é a realidade matemática que a gente tem que tirar disso? Então, essa é a diferença clássica de metodologia na saúde. É tipo perguntar qual a chance de alguém ser atingido por um raio neste exato ano contra a chance de alguém levar algum tipo de choque elétrico ao longo da vida inteira. Ah, entendi. Recortes de tempo diferentes. Exato. O dado de menos de 1% foca no risco absoluto de desenvolver um tumor maligno agressivo num espaço de 12 meses. E os 4%? Ampliam a lente para prevalência cumulativa. Isso inclui tumores de crescimento super lento, massas que passam décadas em silêncio e também engloba o sistema nervoso central inteiro durante toda a vida de uma população. Faz sentido. O consenso nas fontes é que, independente de como se conta, a doença é agressiva. Mas, falando em crescimento lento, as fontes são taxativas sobre 70% dos tumores serem benignos. Sim, a grande maioria. Mas espera aí. Benigno, no cérebro, soa como uma ilusão de ótica da medicina. Como assim? É que o crânio é uma caixa de osso totalmente fechada, rígida.
Não tem 1 milímetro de espaço sobrando lá dentro. Hermeticamente fechada. Uhum. Então, um tumor crescendo ali, mesmo com esse carimbo de benigno, não vai esmagar o tecido saudável adjacente do mesmo jeito? Como que isso não é letal? Essa é uma confusão gerada pelo próprio jargão médico. Em qualquer outro lugar do corpo, um tumor benigno pode crescer, empurrando a pele ou os órgãos que são mais elásticos. Certo. Mas no cérebro, afastar significa comprimir contra a parede do crânio, e isso aumenta a pressão intracraniana horrores, o que pode sim ser letal. Então, a diferença biológica entre maligno e benigno não é o nível de perigo imediato. É mais sobre o comportamento das células. O tumor maligno é tipo uma planta com raízes muito invasivas. Ele não só empurra, mas ele se infiltra. Ele destrói e substitui a arquitetura do cérebro. Nossa, e o benigno? O benigno tem bordas definidas. Ele cresce empurrando as coisas, claro, mas não invade as células vizinhas. Entendi. E essa invasão dos 30% que são malignos é simplesmente implacável? A taxa de sobrevivência em 5 anos é de 35%. É muito baixa. E para casos de glioblastoma despenca para 7%, com uma sobrevida média de só 9 meses. É devastador. E a Veja Saúde ainda divide esses invasores em primários e secundários. Os primários são os que nascem lá, certo? Mas as fontes mostram que, na maioria das vezes, o cérebro não é o vilão da própria história. Ele é a vítima de um problema que começou em outro bairro do corpo. Perfeita colocação. As lesões secundárias, que são as metástases, são, na verdade, as mais frequentes. E elas vêm de onde, geralmente? Normalmente, o câncer começa no pulmão, na mama ou no intestino. Aí as células se soltam, navegam pela corrente sanguínea e acham refúgio no cérebro. Mas como isso é sequer possível? A gente aprende que o cérebro tem a barreira hematoencefálica. É tipo um perímetro de segurança máxima orgânico. Sim, a função dela é justamente filtrar o sangue e impedir toxinas e patógenos de chegarem aos neurônios. Então, como que uma célula de câncer de pulmão simplesmente arromba essa porta e entra? É que o câncer usa táticas de infiltração bem sofisticadas. Essas células metastáticas muitas vezes agem como cavalos de Troia. Cavalos de Troia? Como assim? Elas pegam carona em células do próprio sistema imunológico. Ou pior, secretam enzimas que literalmente dissolvem as conexões microscópicas que mantêm a barreira fechada. Caramba! Elas derretem a fechadura? Basicamente, elas criam microfissuras, passam para o tecido cerebral e começam a usar todo aquele oxigênio para proliferar. E isso nos leva para o momento em que a invasão já aconteceu e o cérebro tenta pedir socorro. Exato, os sintomas. As fontes listam um monte: confusão mental, perda de visão, tipo visão embaçada ou dobrada, Dormência em algumas partes do corpo, convulsões. dificuldade de fala e até mudanças abruptas de personalidade. Mas olha, tem um sintoma aqui que me preocupa. Dores de cabeça ocorrem em 50% dos casos. Sim, é bem comum no diagnóstico. Mas dores de cabeça são a coisa mais normal no mundo moderno. Telas, estresse, trânsito. Como a gente traduz isso para quem está escutando não entrar em pânico à toa toda vez que a cabeça doer? A mecânica da dor esclarece isso. Uma dor de cabeça comum, de tensão, ela flutua. O mecanismo da dor do tumor é regido pela física dos fluidos e pela pressão. Ah, entendi. A preocupação real não é a dor isolada. É uma dor que ganha intensidade contínua ao longo das semanas. E as fontes citam um sinal de alerta clássico, que é a dor matinal acompanhada de náuseas ou sensação de pressão. Mas por que especificamente de manhã? Por causa da gravidade. Quando você deita para dormir, o sangue e o fluido cérebro-espinhal não drenam da cabeça com a mesma facilidade de quando você está em pé. Faz sentido, a gravidade não está ajudando. Exato. Isso aumenta naturalmente a pressão. Se já tem um tumor roubando espaço, esse acúmulo de fluido durante a noite eleva a pressão até o limite da dor. E quando a pessoa levanta? A gravidade volta a atuar, o fluido desce e a dor pode até aliviar um pouco. Então são essas dores com padrão progressivo ou misturadas com dificuldades motoras que exigem atenção médica. Entendi. Aqui é que a coisa fica realmente interessante.
Ou, sendo mais franca, preocupante. Você diz em relação aos dados demográficos? Isso. A gente precisa olhar para quem está sendo afetado, porque os números revelam um padrão assustador envolvendo os mais jovens. O relatório norte-americano entre 2008 e 2017 é bem chocante nesse aspecto. Muito. A incidência na população geral caiu tipo 0,8% ao ano, mas entre jovens aumentou significativamente. Nos Estados Unidos, o câncer cerebral já é o tumor sólido mais comum em jovens de 19 anos ou menos. É a principal causa de morte por câncer nessa faixa etária. E no Brasil não é muito diferente, né? É a segunda causa de morte oncológica entre crianças e adolescentes. Só perde para as leucemias. Se a gente conectar isso ao cenário geral da oncologia, é uma inversão de lógica. O câncer historicamente associado ao envelhecimento, ao acúmulo de erros no DNA. Então ver isso matando gente que mal viveu 2 décadas significa que algo novo está apertando o gatilho. Com certeza. E os fatores de risco que os estudos citam são bem específicos. Tem os riscos genéticos, claro, mas eles destacam deficiências imunológicas, tipo HIV. Sim, o HIV diminui a vigilância celular. Também falam de radiação prolongada, como trabalhadores de raio-x ou o excesso de tomografias. E, pasme, exposição a elementos pesados, chumbo, mercúrio, arsênico e agrotóxicos. Além do tabagismo, que está super ligado àquelas metástases pulmonares que a gente falou. Mas como que um agrotóxico ingerido ou chumbo vira uma mutação dentro do cérebro de um jovem? É porque muitos compostos agrícolas e metais pesados são lipofílicos. Eles amam se misturar com gordura. E o nosso cérebro é quase 60% gordura. Exato. Esses elementos cruzam a corrente sanguínea, entram no tecido cerebral e causam um estresse oxidativo constante. É um banho tóxico que vai danificando o DNA até a célula perder o controle e virar um tumor. Isso é tão grave que a Organização Mundial da Saúde está reforçando os estudos exatamente para desvendar por que os jovens estão na linha de frente dessa exposição. É uma prioridade de saúde global agora. Diante de tanto risco diverso assim, a grande dúvida passa a ser a prevenção. Se eu quero evitar o câncer de mama, existe a mamografia. Intestino, colonoscopia. Mas não existe um exame de rotina para o cérebro. Por quê? O problema principal é o custo-benefício em relação à radiação. Ninguém faz uma tomografia anual de prevenção porque a carga de radiação ia ser imensa para a população. E como a gente acabou de ver, a própria radiação é um fator de risco para causar o câncer. Pois é, seria um ciclo autodestrutivo. Então a detecção precoce depende 100% de prestar atenção naqueles sintomas físicos que mencionamos. A conscientização, no fim das contas, é o diagnóstico precoce. Isso coloca um peso enorme no tratamento a partir do momento em que a ressonância confirma o tumor. Sim, mas a abordagem médica mudou muito. O material cita o conceito de tumor board. Tumor board. Achei esse termo incrível. É tipo um comitê, né? É a união multidisciplinar. Neurocirurgiões, oncologistas, radioterapeutas, todos discutindo o mesmo caso juntos, em vez de um médico só decidir. E a ideia de cirurgia moderna hoje foca em técnicas minimamente invasivas. Tentar tirar o máximo do tumor com o mínimo de dano para o tecido saudável que está em volta. Exato. E às vezes, para aqueles tumores benignos que crescem super devagar, a decisão do comitê é simplesmente não operar na hora. Só ficar monitorando. Monitoramento passivo. Agora, o que me deixou fascinada mesmo foi a promessa do futuro para as lesões agressivas, as novas tecnologias. Você pode explicar um pouco sobre as imunoterapias e terapias-alvo? Claro. O grande destaque das fontes são os estudos com as células CAR-T. É uma tecnologia de reprogramação celular. Eu adorei essa parte. É como se fosse um antivírus, né? Como assim? É que o tumor engana o corpo, certo? Então, usar células CAR-T é como pegar o próprio antivírus do nosso corpo, que estava cego para ameaça, e fazer um upgrade de software nele. Nossa, é exatamente isso. A gente reprograma células de defesa em laboratório e devolve para o paciente para que elas passem a reconhecer e caçar as células tumorais. É uma das linhas de pesquisa mais promissoras da neuro-oncologia atual.
Tem os seus desafios, claro, de fazer essas células grandes passarem pela barreira hematoencefálica, mas o potencial é revolucionário. Então, o que tudo isso significa pra gente? Significa que o maio cinza não existe para causar pânico ou paranoia com qualquer dorzinha de cabeça. Não, de forma alguma. É sobre a proteção ativa do nosso patrimônio biológico mais precioso, que é a matéria cinzenta. Ficar atento aos sinais prolongados é literalmente a única ferramenta de rastreamento que a medicina de hoje permite. Se me permite, acho que tem uma reflexão bem poderosa por trás de tudo isso que a gente discutiu hoje. Por favor, manda ver. O nosso cérebro é o órgão que processa todas as dores do corpo humano. Se a gente queima o dedo, ele avisa. Se a gente torce o tornozelo, ele grita. Ele sente tudo. Só que ele mesmo, fisicamente, não tem receptores de dor na sua própria constituição. Ele não consegue avisar, de forma direta, que tem um tumor crescendo e rasgando ele por dentro. Que ironia cruel da natureza. É. E isso faz com que a nossa consciência humana, o nosso raciocínio e a informação que a gente absorve, que são funções criadas pelo próprio cérebro, sejam as únicas defesas reais que ele tem para conseguir salvar a si mesmo. Caramba, isso é profundo. O cérebro depende da mente que ele criou para sobreviver. Exatamente isso. Bom, acho que essa é a provocação perfeita para a gente encerrar o papo de hoje. Fica o convite para quem acompanha a gente continuar se informando sobre os avanços da neurologia e apoiar as campanhas de conscientização. Com certeza, o conhecimento salva vidas. Cuidem das suas cabeças, fiquem de olho nos sinais do corpo e até a próxima!